um pedaço do céu. Estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Boa noite, amados, paz e graça. Mais uma terça-feira, onde nós estamos no nosso lar, na nossa casa, para poder compartilhar com você esse precioso amor de Deus, esse amor tão genuíno, tão gracioso, esse amor que transformou toda a humanidade. Um amor que trouxe novamente a essência, a alegria, o perdão, a renovação e as nossas forças. E é sobre justamente isso que nós queremos celebrar esta noite, orando com você, pedindo que o Espírito Santo de Deus habite no teu lar. Vamos orar? Pai de amor, Pai, que é rico em misericórdia, somos gratos a Ti pela Tua fidelidade. A Tua infinita fidelidade na nossa caminhada faz com que somos mais do que vencedores. Eu oro, Senhor, pela vida das pessoas que estão assistindo essa live nesse momento, as pessoas que irão assistir logo mais no YouTube, no Facebook, que Tu possa, Senhor, através do Teu Santo Espírito, trabalhar em cada coração, em cada sentimento, porque tudo que nós fazemos é para o Teu louvor, para a Tua glória. Dai, Senhor, orientação nessa noite, para que possamos realmente entender qual é o nosso foco. Queremos aprender com a Tua palavra, meditando nela e fazendo com que ela seja viva em nosso coração e no coração de cada ouvinte. Pois eu oro grato em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém. Graça e paz, boa noite a todos, boa noite a Beth, a Deise, que já estão ligadas assistindo, que Deus os abençoe. E hoje o tema que é, qual é o foco, né? O foco é ser ou fazer, ou ser ou ter, eu acho que seria aqui, né? Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe fígados de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira más coisas do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6, 43, 45. Que ensinamento grande tem esse versículo de Lucas, tem essa passagem bíblica de Deus para nossas vidas, né? Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Isso é uma realidade. O livro de Lucas, ele faz um relato precioso da vida de Cristo como homem e Salvador perfeito.
É um dos livros mais completos da Bíblia, pois aborda o nascimento, o ministério e a ressurreição de Cristo. Dos 4 evangelhos, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas é o que faz um relato mais completo sobre a vida de Cristo, sobre como nasceu, como ele viveu. Ele fala sobre o ministério de Cristo. Ele realmente é completo, né? Lendo o livro de Lucas a gente vê completo. E nesses versículos 43 e 45 do capítulo 6, Jesus nos ensina sobre os frutos que colhemos durante a nossa vida. Aquilo que semeamos, colheremos. Não podemos nunca nos esquecer disso. Se semeamos coisas boas na nossa vida, nós vamos colher coisas boas. Mas se semeamos coisas ruins, como vamos querer colher coisas boas? Como diz o versículo ali, o espinheiro ele não vai dar figos. É a figueira que vai dar figos. Quando paramos para pensar, entendemos que vivemos num mundo onde o homem é valorizado pelo que ele produz. Tudo gira em torno de resultados. Você tem que ser o melhor, você tem que ser o primeiro, você tem que ser aquela pessoa que conquista, que vai na frente, você tem que ser aquela pessoa que é o pioneiro, o desbravador. As indústrias valorizam os operários mais produtivos. As empresas, elas premiam os executivos que alcançam melhores resultados. As escolas reconhecem os alunos que tiram as melhores notas e assim por diante. Nessa bela passagem bíblica, Deus fala da importância de ter um coração bom, um coração de pureza, com sentimentos genuínos. Não adianta a gente demonstrar o que não somos verdadeiramente. Ele fala e nos ensina a usar realmente aquilo que nós somos. Não podemos ser pessoas dissimuladas, falsas, pessoas que vivem, parece com o prazo vencido. Tudo faz para que os outros se alegrem, mas ele vive uma vida totalmente desprezível. Um dia o seu coração acabará revelando o seu verdadeiro eu. A máscara um dia vai cair. Se agirmos com falsidade e maldade, certamente receberemos também da mesma forma. É recíproco. A maldade, a falsidade, ela vem para nós também. Imagino que certamente você deve estar refletindo, ou mais ou menos pensando assim: ora, talvez tantas vezes tratei com o coração aberto, cheio de bondade, mas fui traído. Tentei fazer as coisas corretas, mas fui enganado, fui passado para trás. Não é assim que acontece com você? Ou aconteceu talvez? Aí reside dentro do teu coração algumas coisas difíceis, né? Que parece que como eu vou trabalhar com o perdão se eu não consigo ver na vida da pessoa esse perdão? Mas a palavra de Deus, ela nos orienta que nós temos que esvaziar o nosso coração da raiva, dos sentimentos, de tudo aquilo que nos prejudica. Tudo aquilo que faz com que a gente não viva uma forma agradável a Deus. Os sentimentos de vingança, os sentimentos de falta de perdão, eles fazem com que a gente viva uma vida cheia de impossibilidades. Paramos de crer, paramos de ser aquela pessoa temente a Deus, paramos de ter um bom senso ou um senso crítico, mas um senso realista. Criticamos, reclamamos, porque não aprendemos a produzir aquele bom fruto. Se refletirmos sobre isso, né? Sobre as vezes que você faz o bem, isso a pessoa esquece, né? A pessoa que faz o bem para alguém, às vezes sofre, porque o que acontece? As pessoas procuram a gente somente quando querem alguma coisa. Quantos de nós não somos assim, né? Quantas vezes você ajuda uma pessoa e depois você passa por ruim, né? Quando você decide, se você precisar dizer não uma vez, pronto, já você não serve mais, né? Quantas vezes você faz, e você se sente assim exausto, você já está cansado, e mesmo assim você se sente traído, você se sente
como se ainda faltasse você fazer alguma coisa. Mas você não tem que se sentir assim, porque a pessoa que é boa, ela sempre vai fazer o bem. Muitas vezes as pessoas perguntam por que você faz isso, por que você ajuda, por que você faz isso? Porque eu sou assim, você tem que dizer. Não é porque a pessoa é ruim que você vai deixar de ser boa. Nós temos que tomar muito cuidado sempre com uma coisa nas nossas vidas. Não é porque o outro é ruim que a tua bondade, que aquilo que Deus colocou no teu coração, a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo, mude na tua vida. Porque a palavra de Deus diz que quando você aceita Jesus, as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se faz novo. A palavra nos orienta. Quem roubava, não roube mais. Quem matava, não mate mais. Quem não perdoava, perdoe agora. E quando a gente vê isso no coração de uma pessoa boa, vai ter que residir uma das missões mais difíceis da nossa vida, que é o perdão. Fácil perdoar não é. Por quê? Porque muitas vezes somos magoados, somos despedaçados, sofremos. Mas se nosso coração estiver cheio de ódio, cheio de rancor, nós precisamos pedir em oração para Deus. Porque não é nós que perdoamos. Esse negócio você pensa assim, ah não, mas eu perdoo. Não, eu não perdoo nada. Quem consegue tirar isso do nosso coração e consegue verdadeiramente perdoar é Deus. Porque é o sentimento que Ele vai colocando nos nossos corações. Se nós pedirmos verdadeiramente para o Senhor Jesus que o nosso coração seja limpo, que nós consigamos perdoar as pessoas, a gente vai ver que a gente já vai olhar para as coisas com outros olhos. Quando isso acontece, o nosso coração fica agraciado com o perdão. Porque o perdão é importante para quem perdoa, mas eu acho que é muito mais importante para quem concede o perdão. Quando você perdoa verdadeiramente, Deus te abençoa infinitamente. Porque as pessoas hoje, elas não exercem mais o perdão na vida. Como o Rosemar estava falando no começo aqui, né? Ah, é o melhor aluno que é premiado, é quem vende mais numa empresa, é sempre aquela pessoa melhor. Mas muitas vezes essas pessoas não estão merecendo realmente aquilo. Às vezes a pessoa está neste cargo, a pessoa está nesse patamar porque ela passou também por cima de outras pessoas. Ela deixou pessoas chorando lá atrás, ela deixou pessoas sofrendo, magoadas, pessoas sofridas e traídas. Não que sempre seja assim, mas muitas vezes é assim. As pessoas, elas não conseguem fazer algo sem magoar as outras pessoas. Quando pensamos realmente qual é o nosso foco, se é ser ou é fazer, né? Embora o mundo, a igreja ou a maioria dos cristãos colocam o foco no que o homem faz, Deus ele se atenta para o que o homem é. É diferente. O olhar de Deus é diferente do olhar humano. Eu quero fazer uma pequena pausa aqui para mandar um abraço para minhas netinhas, né? Elas estão assistindo, a Laurinha lá em Curitiba, a Sarinha lá em Videira. Um abraço da live do vovô, tá? O vovô ama vocês. Elas sempre assistem e eu tenho que mandar um abraço. Então eu lembrei agora e estou mandando. Quando a gente para entender o que é o pensamento de Deus, né? O texto ele mostra que a causa das nossas boas ou más ações é aquilo que somos por dentro. O que fazemos é apenas uma consequência natural ou um resultado daquilo que somos. Quando nós agimos como uma pessoa fracassada, é aquilo que vive em função dos nossos atos. Quando fracassamos, é porque nós estamos vivendo dessa forma, fracassado, não querendo atingir o alvo, esquecendo qual é o nosso foco. O que fazemos é apenas a consequência natural, um resultado daquilo que somos. Podemos encontrar pessoas fracassadas em dois extremos, acusando-se ou culpando outros por aquilo que ele falhou. Eu posso reconhecer ou eu posso tentar achar pessoas para me acusar ou situações para dizer que foram esses os motivos das minhas falhas.
É muito mais fácil eu apontar alguém pelo meu erro, porque eu não tenho coragem de assumir. Mas quando realmente você aprende a praticar o amor genuíno de Deus, o perdão verdadeiro, nós olhamos para dentro da nossa incredulidade e pedimos para que Deus nos perdoe. Nós começamos a praticar as coisas que Deus quer. O foco nosso não está no fracasso, mas sim naquilo que Deus tem preparado para que a gente possa conquistar. Qual é o teu foco? O que você tem pensado? Como você tem agido no dia a dia? Qual é a tua prática diária? Você tem pensado em ser ou você tem pensado em fazer? Quando pensamos só no ser, nós esquecemos no fazer. Ou quando pensamos só no fazer, nós esquecemos do ser. Por isso que nós temos que ser pessoas equilibradas, para viver uma vida plena com o Senhor. O legal do final desse versículo, ele diz assim, ó, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. E nós temos que pensar muito isso, o que está cheio o nosso coração, né? Quantas vezes dizemos verdades em formas de brincadeiras, dissimulando o verdadeiro sentimento e a intenção está por trás das palavras. Assim vamos magoando e brincando, brincando e magoando, brincando de magoar, magoando de verdade. Queridos, falar tudo que vem na nossa cabeça, na nossa boca, não é o correto. Isso é falta de educação. Muitas pessoas assim, eu falo tudo que eu penso. Não, isso é falta de educação. Isso não é sabedoria, isso não é amor, isso não é cristão. Nós temos que falar aquilo que o nosso coração está cheio. E quando a gente fala tudo aquilo que vem na nossa boca para falar, para as pessoas sem se importar se vai ofender alguém, se vai magoar. Muitas vezes as pessoas usam de brincadeira para falar algumas verdades que não têm coragem de falar realmente para a pessoa, de chamar num canto, de dizer, olha, você está fazendo assim, não faça. E acaba ofendendo as pessoas. Isso não é o que nós estamos dizendo, isso não é o que o versículo está dizendo. Se o nosso coração está cheio de amor, a gente pensa antes de falar. Porque a palavra de Deus diz que o sábio é aquele que escuta, né? A palavra de Deus diz que nós precisamos ser tardios no falar e prontos para ouvir. Então nós precisamos ouvir, nós precisamos entender, nós precisamos ficar pensando naquilo para depois falar. Falar tudo aquilo que nós temos vontade de falar, significa que nós vamos magoar a pessoa. Quando nós temos consciência e agimos dessa maneira, podemos dar o primeiro passo para pedir perdão a Deus. Porque assim, as pessoas, elas são muito vingativas, parece assim que as pessoas hoje, elas estão prontas para atacar, né? Todo mundo quer atacar alguém, se um fala uma coisa, o outro já quer se vingar, fazendo algo que prejudique a pessoa. A minha mãe gostava de assistir um seriado que todo mundo conhece, todo mundo assiste, até eu gosto de assistir, que era o Chaves, né? E tinha o Chapolin, eu acho que falava assim, ó, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E, gente, isso é uma verdade, sabe? É uma verdade muito grande. Porque não pense você que quando você se vinga de alguém, quando você faz alguma coisa para prejudicar alguém, você vai ficar feliz. Não, você vai matar o teu coração, você vai matar aquilo de bom que existe dentro de você. Você vai se tornar uma pessoa ruim quando você era uma pessoa boa. Isso não significa que você tem que ser bobo o tempo inteiro, fazer sempre tudo que os outros querem. Não, nós temos que aprender a dizer não no momento certo. Se isso está me prejudicando, se isso vai contra os meus princípios, se vai contra aquilo que eu creio, eu tenho que dizer não. Mas dizer não em amor. Nós precisamos sempre pensar o que faria Jesus em meu lugar. Tem até um livro que eu gosto muito e recomendo, que é assim, o título dele é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Se cada vez que você fosse fazer alguma coisa de mal para alguém, se você fosse desejar o mal de alguém, se você fosse querer se vingar de alguém, você realmente pensasse,
o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Com certeza, o teu modo de pensar, de agir, o teu modo de ser iria ser diferente. Você vai crescer no teu trabalho, sim, você vai crescer como estudante, você vai crescer na empresa, mas você precisa sim ter postura cristã, postura de uma pessoa boa. Você tem que pensar, que frutos eu estou semeando fazendo isso? Porque mais tarde eu vou colher esses frutos. Realmente, quando entendemos isso, nós sabemos que o amor de Deus, ele invade o nosso coração com a sua presença. Quando aprendemos a agir dessa forma, nós aprendemos a prosseguir. Por isso que uma pessoa vitoriosa, ela concentra-se não no que ela é capaz de fazer ou produzir, mas no que ela é. Isso significa ser. O ser é a origem do fazer. Ser significa experimentar a transformação realizada pelo Espírito Santo de Deus no interior da nossa alma. Ser significa buscar constantemente a presença de Deus na nossa vida. Ser significa viver uma vida de comunhão com os nossos pais, com os nossos filhos, com a nossa família. Quando formos cristão verdadeiro, o nosso foco não estará nas obras, mas em Cristo. E isso é surpreendentemente algo que vai trazer prazer para a nossa vida. Quando a gente aprende a produzir bons frutos, isso não é para a minha glória, é para a glória de Deus. Quando aprendemos a viver dessa forma, nós aprendemos que Deus continua no controle. Eu convido você essa noite para que você focalize primeiramente o ser e não o fazer. Busque o Senhor hoje, que as demais coisas Ele vai acrescentando em todo o tempo na tua caminhada. Quando esquecemos de ser, quando esquecemos de viver para fazer, acabamos perdendo privilégios, perdemos momentos especiais, porque nós não queremos abrir mão do fazer para viver. E Deus nos ensina a viver, a amar, a caminhar, a cultivar, a ter esse relacionamento significativo, a olhar para o teu próximo como alguém que você precisa dele para completar a tua carreira. Mas quando eu esqueço e só quero fazer, eu perco totalmente os meus princípios e o meu objetivo. Mas eu tenho certeza que Deus continua no controle da minha vida, porque eu escolhi ser. O fazer é Cristo que faz através de mim. Não esqueçam do nosso versículo, né? Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figo de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6, 43, 45. Do que o teu coração está cheio? Do que tu tens falado? Qual tem sido a palavra que tu tem dado para as pessoas que te rodeiam, para a tua família, para os que estão ao teu redor, teu vizinho, no supermercado quando você vai, né? Eu sempre digo assim que a gente tem que exercitar muito a nossa paciência nessas épocas nos supermercados, né? Porque nós muitas vezes vamos no supermercado e ficamos uma hora mais lá dentro, passeando, comprando, olhando o preço, né? Mas quando nós chegamos no caixa, nós queremos ser atendidos rapidamente. A gente já chega murmurando, já chega reclamando, porque só tem 2, 3 caixas, porque podiam pôr mais caixa, porque o caixa é lento. Cuidado com isso. O nosso coração precisa estar cheio de amor, também por aquelas pessoas que estão lá trabalhando, né? Nós precisamos estar cheio de amor para o motorista que anda mais devagar do que nós na rua. Nós precisamos estar cheio de amor pelas pessoas que não têm amor por nós. Isso é o mais importante.
amar aquelas pessoas que não nos amam, amar aquelas pessoas que não têm a mesma capacidade nossa de poder perdoar, de poder liberar perdão, de ser canal de bênção na vida das pessoas, mas principalmente de ser abençoados. Quando perdoamos, quando amamos, quando não murmuramos, com certeza somos abençoados, somos mais que vencedores no Senhor Jesus. E isso só é possível quando colocamos para Deus em oração os nossos pedidos e abrimos o nosso coração para Jesus entrar. Abrimos realmente a nossa vida, nos derramando na presença do Senhor, pedindo que Ele olhe o mais profundo do nosso coração e tire o que não vem dele. Nós vamos orar agora e eu tenho 2 pedidos bem especiais de oração nessa noite, né? Primeiro é pela Michele, minha sobrinha. Ela já está em Florianópolis e vai fazer um transplante de medula. Que o Senhor Jesus seja com ela, que os médicos sejam guiados por Jesus naquele hospital onde ela está, naquele tempo que ela vai estar em cirurgia, né? E depois, com todo esse tempo de convalescência, que não é pouco, né? Que nós possamos estar sempre lembrando da Michele em oração, sabendo que o Senhor tem o controle de tudo. Também pela Neuza, que está em Curitiba, minha cunhada, que também vai fazer uma cirurgia amanhã de manhã, né? Que Deus seja com ela, usando os médicos, cuidando em todo o tempo, né? Guiando a mão daqueles médicos que vão estar fazendo essa cirurgia nessas pessoas, que elas possam realmente se sentir, nesses momentos que estão lá no hospital, abraçadas por nós através das nossas orações. A gente costuma dizer assim: os meus pés não podem estar em todos os lugares, mas o meu joelho pode. Então, que você possa estar lembrando dessas pessoas na sua oração, né? Da Michele e da Neuza, para que o Senhor Jesus cuide dela nesse momento, né? E vamos orar por cada um de nós, né? Pedindo realmente que seja Deus que entre no nosso coração, que mostre para nós aquilo que nós fizemos que não agrada a Deus. Porque tudo aquilo que desagrada a Deus faz mais mal para nós e mal para o próximo. Então, que nós possamos ter o nosso coração cheio de gratidão, cheio de amor, né? Cheio de paz e cheio da misericórdia do Senhor. Porque vivamos debaixo da graça. E que essa graça possa nos atingir de uma maneira tão grande, que a misericórdia do Senhor seja com nós em todos os dias, para podermos dispensá-la para as outras pessoas. Vamos orar. Querido Deus, eu rendo graças a Ti, Deus, por tudo que Tu és, por tudo que Tu faz e por tudo que eu sei que Tu vais fazer na nossa vida e através das nossas vidas ainda, Senhor. Pai, que a nossa casa seja uma casa de bênção. Que cada casa que está ouvindo e vendo essa live nessa noite se torne uma casa de bênção, um lugar de milagres, um lugar de oração. Que as nossas vidas, Deus, que o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus, seja reconhecido por ser um lugar onde o Espírito Santo habite e que onde há prosperidade, há amor e vida, Senhor amado. Pai, eu coloco a vida da Michele nas Tuas mãos. Deus querido, cuida dela naquele hospital. Pai, nós sabemos que nós não podemos estar lá junto dela, mas Tu podes, Senhor amado. Cuida dela, Senhor Deus. Tira toda a dor, Senhor Deus. Tira toda a angústia, todo o medo, Senhor. Que Tu possa realmente, Pai amado, ser com ela, abraçando e nesses momentos, Deus, carregando ela no colo. Deus, nós colocamos a vida da Neuza nas Tuas mãos, que também vai fazer uma cirurgia amanhã, Senhor. Cuida dela, usa os médicos, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que ela possa se sentir abraçada naquele lugar, Senhor amado. Deus, nós não somos nada sem Ti. Pai, nós somos totalmente dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor Deus, sem a qual nós seríamos consumidos por esse mundo mau. Mas nós cremos, Deus, que o Teu Espírito Santo está entre nós, Senhor amado, e nos aconselha, e nos cuida e orienta todos os dias.
Abençoa a todos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e a tua casa e tenha uma semana plena de alegria no Senhor. Amém. Lembrando que na próxima quinta nós vamos continuar, faltando as nossas 2 últimas casas, para que a gente possa completar essa carreira das casas que Jesus entrou. Amém. Deus abençoe você e a tua casa. Casa será reconhecida. Eu creio. Como lugar de milagres e oração. Onde Jesus tem prazer.